Tá, pode deixar. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos começando a live. Vamos ver à medida que as pessoas vão chegando. Rita de Cássia. Rita de Cássia, lá de Castelo. Marcelo, Maria Alice, aqui da paróquia. Tudo bem com vocês? Graciane. Ah, não, já sei quem é a Rita de Cássia, já sei quem é. Agora que eu consegui ver a face aqui, tudo bem? Paz e bem, Rita. Que bom te ver aqui. Graciane, Recife, Graciane, teve algumas participações muito boas aqui, Graciane. Seja muito bem-vinda. Nós estamos no primeiro momento, estamos esperando as pessoas chegarem, né? O primeiro momento é esse de acolhimento, onde cada pessoa vai chegando, a gente vai identificando elas. Depois tem o momento que a gente lê o Evangelho, né? Depois eu faço a minha homilia, né? Quando eu estou fazendo celebração da palavra, como tem várias pessoas lendo e tal, a gente faz as leituras todas, né? Aqui a gente está fazendo só a leitura do Evangelho, né? Até porque senão fica muito complicado, né? Neide Clemente também está chegando aí. Seja bem-vinda, Neide. Né? Então, nesse primeiro momento, como eu falei, é isso que eu faço. Eu faço esse acolhimento que nem estamos fazendo agora. Fernando e Andréia. Tudo bem, Andréia? Neide é personal trainer. Olha, interessante, Neide. Fernando ontem me ajudou, né, na conversa com o Carlos Eduardo Cadu. Ele me ajudou aí puxando o parágrafo os dois parágrafos do Catecismo da Igreja Católica, né? É bom quando vocês me ajudam, me interagem, porque mostra que a gente está fazendo uma coisa junta, né? A gente está se tornando uma assembleia eclesial. Né? Isso é muito importante, porque as pessoas têm uma visão errada, que a igreja está fechada. Não, a igreja não está fechada, o templo está fechado. A igreja somos todos nós, somos o povo de Deus em caminhada, né? Nós somos a igreja, né, peregrina. Então nós estamos aqui, nós estamos abertos, né? Cada um na sua casa, mas estamos abertos, né? A gente tem a possibilidade hoje em dia de conversar assim, usando esses recursos da internet, né? Andréia, minha colega, nós já nos conhecemos há um bom tempo. Vamos aqui começar a leitura, né? E é interessante porque a gente vai ler um evangelho, né, que vai falar novamente sobre o momento onde Judas é denunciado, né, onde Cristo denuncia Judas. Só que ontem a gente viu isso pela fala de João, né, pela visão de João. E hoje nós vamos ver pela visão de Mateus, né? É muito bom a gente prestar atenção nisso, porque a gente tem que entender que o Evangelho, ele não é uma obra bibliográfica, tá? Então vamos prestar atenção para a gente ver como
as falas são diferentes, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Leonardo Caldas entrou. Oi, Leonardo. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai um certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus se pôs na mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse meio tempo, entrou o JP Jompe, a Ellen, Antônio e Adriana entraram também. Quando nós vemos esse evangelho conta, né, no finalzinho ali, a mesma história, né, a história que Cristo anuncia que ele vai ser traído, né? É interessante porque João fala de uma forma um pouco diferente, né? Ele João fala sobre um pão que é molhado no molho e dado a Judas. Mateus fala que Cristo falou: quem puser a mão no prato comigo. Algumas pessoas acham estranho essas variações no Evangelho. Elas não são estranhas. Na verdade, as variações até conformam a autenticidade do texto, né? Se nós aqui todos víssemos o mesmo momento, uma mesma coisa, provavelmente quando a gente fosse escrever, se a gente não conversasse um com o outro, a gente ia dar visões um pouco diferentes de cada coisa dessa, né? Essas pequenas incongruências, elas são comuns em tudo quanto é relato. E isso, na verdade, mostra, inclusive, que esse texto, ele é um texto de uma lembrança, ele não é um texto produzido. Então, essas pequenas incongruências, na verdade, elas confirmam a autenticidade, né? Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, quando a gente está investigando um assunto, né,
até os historiadores fazem isso, se os relatos são absolutamente iguais, eles são considerados que podem ser falsos. Eles são colocados em questionamento. Então, o fato da gente ver pequenas incongruências no Evangelho não tem nada demais. Até porque eles foram escritos para pessoas diferentes, né? Dona Ivete, oi. Luiz, fisioterapeuta. Ô, Luiz lá do Instituto, tudo bem? Como é que você está? Né? Mateus escreve para os judeus, enquanto João escreve para os homens e mulheres já convertidos. Então, Mateus está escrevendo, tentando falar, tentando mostrar àqueles que são ainda judeus que eles devem se converter ao cristianismo, né? Que Cristo é o Messias e que a espera já acabou. João escreve para aqueles que já sabem que Cristo é o Messias, então ele escreve dentro de outra lógica, dentro de outra forma de pensar. Mas aqui é importante a gente prestar atenção em algumas coisas, né? E eu pus uma chamada assim, meio assim, vamos dizer, provocativa, né? Libertação e corrupção, né? Jesus é a libertação de todos. Ele, de fato, traz a libertação para todos nós. Ele vem ao mundo para nos libertar da escravidão do pecado. Ninguém discute isso. E eu gosto de lembrar aqui, eu falei disso essa semana, que Cristo nos liberta dos nossos pecados, mas se a gente conseguir que Cristo liberte os pecados de todos nós, libertará também os pecados, vamos dizer, da nossa sociedade. Então nós não vamos libertar só os pecados das pessoas, mas nós vamos também quebrar as estruturas sociais que levam ao pecado. É o pecado social, né? Se alguém quiser, procura na internet. João Paulo II fez uma catequese, um dia inteiro de catequese, dessa que os papas fazem na quarta-feira, falando só de pecado social, né? Existem estruturas na sociedade que levam que elas são tão injustas que elas são pecado, né? Então, por exemplo, eu não sei como é que está aí no Recife, mas aqui no Rio agora está frio e chuvoso, né? E estando frio e chuvoso, eu estou dentro da minha casa, coberto, né? Estou com uma camisa, né? Tá tudo certo. Agora, e quem está na rua? Né? Quem está na rua está pegando chuva, está passando frio, e isso é injusto. Estando injusto, é algo que deve ser mudado. Toda injustiça em si é pecado, tá? Do mesmo jeito, nós temos um problema a se resolver, né? E esse problema tem que ser sanado. E ele só vai ser sanado quando a gente superar quando a gente superar os problemas quando a gente superar também os problemas nossos, os nossos pecados, né? Graciane está fazendo uma observação. O Papa Francisco vem falando do pecado da indiferença. Também é um pecado social. Claro. A indiferença hoje é um grande pecado que nós temos, porque esse pecado nos leva a uma situação muito difícil, né? E ele leva as pessoas a situações injustas, e tudo que leva à injustiça é pecado.
Então, o pecado da indiferença está num dos pecados sociais. Ele é um pecado pessoal, mas que constrói tamanha estrutura injusta na sociedade que se torna também um pecado social. Mas Cristo vem nos libertar disso. Cristo vem superar todas essas injustiças e todos esses erros. Dessa forma, se nós aderirmos a Cristo, se o mundo inteiro aderir a Cristo, vai acabar o pecado social. Como a nossa conversão também passaria por achar os pecados sociais que habitam em nós e nós revertermos ele. Então, é reverter o nosso preconceito, a nossa discriminação, o nosso juízo temerário, nossa indiferença com o irmão pobre, com o nosso irmão que é dependente químico, com o nosso irmão preso, né? Tudo isso é pecado social que está nas costas da gente e que Cristo vem nos libertar disso. E o que é a corrupção? A corrupção é algo que degrada, que desgasta, é algo que corrói, que rompe, que quebra. Aqui você tem a corrupção muito clara. Aqui está assim, escancarado, né? Judas procura os sacerdotes e pergunta aos sacerdotes: o que eu ganho se eu vos entregar Cristo? Nota bem, ele coloca o interesse dele à frente do interesse de toda a comunidade dele. Ele coloca o interesse dele à frente de todo o bem que Cristo pode trazer à terra. Então, ele está fazendo uma corrupção. E essa corrupção é extremamente grave. Porque Judas, ele não precisava fazer aquilo. Ele não precisava. Ele estava bem na situação dele. Ele faz aquilo e sabe que isso vai criar mal para muita gente, né? Afinal de contas, se Cristo conseguisse converter a humanidade, a gente estava muito melhor do que a gente está hoje em dia. E mesmo ele sabendo que ele vai fazer um mal que ele não precisa, ele faz só para se beneficiar. E toda vez que você faz alguma coisa só para se beneficiar, você está indo contra tudo que Cristo ensinou. Você está indo contra tudo que Cristo pede à humanidade. Então, esse é o grande problema que nós vemos aqui. A grande traição de Judas é uma traição a Cristo, mas ele trai toda a humanidade. Ele coloca o bem pessoal dele à frente do bem pessoal de qualquer outra pessoa. E isso é profundamente anticristão. Você querer ter alguma coisa boa para você é necessário. É claro que é necessário. Nós queremos que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Mas nós não podemos querer que essa vida que nós vamos ter, que a abundância que nós vamos ter para a nossa vida, signifique que outros irão perder coisas essenciais. Isso não pode significar que para eu ter a minha casa linda, maravilhosa, outras pessoas têm que viver na miséria. Não pode ser que para eu me livrar do meu pecado, eu tenha que causar pecado em milhares de pessoas. Não pode ser assim. Eu não posso causar sofrimento nos outros pelo meu bem. Então, esse é o grande problema, é a grande condenação que Cristo faz a Judas.
Cristo condena Judas. Ai daquele que trair o Filho do Homem. Era melhor que ele não tivesse nascido. Porque, na verdade, o pecado de trair a Cristo, Cristo perdoa com facilidade. Vamos nos lembrar que naquela noite, 2 homens traíram Cristo, né? Judas e Pedro. Pedro negou Cristo 3 vezes. Isso é uma traição. Só que Pedro nega Cristo por medo, por fragilidade humana, por dificuldade dele. Cristo perdoa Pedro. Judas traiu a Cristo. Por uma fragilidade, sim. Sim, porque o pecado é uma fragilidade. Mas o motivo principal não foi o medo, não foi uma dificuldade dele de aderir ao plano de Cristo, ou de estar disposto a se expor ou se posicionar por Cristo. E sim, Judas trai a Cristo porque ele quer dinheiro, ele quer o bem dele em detrimento do bem dos outros. Então, esse é o grande pecado, essa é a grande corrupção, esse é o grande mal de Judas. É se colocar acima dos outros. Entende? E isso, hoje, tem uma aplicação direta para nós. Né? É impressionante como a gente vai pegando o Evangelho dia a dia e como o Evangelho dia a dia nos fala para o momento de hoje. Observa bem, nós estamos numa situação difícil, né? Graciane no Recife, Fernando lá em Campinas, né? Vários aqui no Rio. Acho que nós todos estamos no isolamento, né? Nós todos estamos aqui privados do nosso contato social. Eu estou há quase um mês sem ver meus sobrinhos, sem ir para o meu trabalho, sem ir para a minha igreja, sem abraçar vários dos meus paroquianos, vários estão aqui inclusive. E isso é muito ruim, é muito ruim. Mas se eu estivesse fazendo o oposto, se eu estivesse na rua, abraçando as pessoas, conversando com as pessoas, indo para o meu trabalho, eu estaria fazendo mal aos outros. Ainda que talvez fosse melhor para mim, fosse mais tranquilo para mim estar no meio das pessoas, eu estaria fazendo mal para os outros. Eu não posso, para o meu bem, para o meu interesse, fazer mal para os outros. Eu não posso fazer isso. Senão eu estou reproduzindo o que Judas fez naquele dia. Eu tenho que fazer o oposto. Eu tenho que incentivar a todos a fazer o bem para os outros, para que todos possam conseguir boas coisas, para que todos possam conseguir bons resultados, para que a gente possa superar essa doença com a menor perda de vidas possível. Nós não podemos admitir que, e a gente já colocou isso essa semana, não há um número de vidas aceitável a se perder. Então nós vamos lutar cada dia que nós pudermos, abrindo mão das nossas coisas, apoiando os outros para que nós possamos superar isso. Eu estou em casa, eu estou bem, mas eu estou preocupado com todas as outras pessoas. E eu vou tentar ajudar os outros. Eu vou tentar proteger os outros. Se eu puder, eu vou apoiar até financeiramente algumas pessoas, né? Se cada um aí puder ajudar, até temos autônomos que estão precisando de ajuda, né? Vamos tentar ajudar as pessoas para que tudo fique bem, né?
Por quê? Porque nós não podemos seguir o caminho de Judas. Nós não podemos pensar no nosso bem em detrimento do bem dos outros. Pensar no nosso bem, no nosso bem-estar, nas nossas vantagens, em detrimento do bem dos outros, das vantagens dos outros, é ser corrupto. É corrupção. E a corrupção é o oposto da libertação que Cristo veio trazer a cada um de nós. Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje mais do que nunca é necessário que nós lutemos pela libertação de cada um, para que todos possamos seguir em frente e avançar e conseguir cada vez mais. Nesse meio tempo, Sheila, deve ser a Sheila e o Leonardo, sejam bem-vindos. Chegaram no finalzinho da homilia. Agora eu vou abrir aqui espaço, se alguém quiser participar, quiser dar uma opinião, quiser falar alguma coisa, são todos bem-vindos, tá? Aí fica a cargo de vocês. Se alguém quiser participar, entrou mais alguém. Mongol. Eu não sei quem é. Mas é bem-vindo assim mesmo, tá? Sheila está fazendo uma solicitação para participar do seu vídeo. Sheila, é o Leonardo ou a Sheila? Vocês querem participar? Eu vou colocar aqui para vocês participarem. Porque a internet às vezes é ruim, né? E às vezes isso não funciona.